Não há dúvida de que os instrumentos para doutrinar as nossas crianças são as telas. Isso é um fato. E não é novidade. Não é de agora que estão investindo tempo e dinheiro para trazer desenhos, filmes que desmoraliza a figura do pai, que desmoraliza as narrativas da Bíblia, que desmoraliza a família. O desenho da Peppa, por exemplo, a figura do pai é desmoralizada. E por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque a figura do pai, ela é sagrada. O pai terreno deve ou deveria ser uma representação daquilo que Deus é. Imagine uma criança que assiste um desenho como esse, por exemplo, como o da Peppa, como ela vai crescer se tem um pai bobo e desmoralizado? Qual o conceito que ela vai ter de pai quando for apresentado para ela que Deus é pai? E aí a gente passa a perceber o problema que são esses desenhos e filmes. Um outro desenho é esse aqui, conhecido como Paranorman. Nesse desenho, retrata um menino que conversa com espíritos malignos. Não é nenhuma novidade de que os desenhos têm sido uma grande arma de instrução em massa para doutrinar as nossas crianças. As notícias já dizem aqui: ideologia de gênero é inserida em desenhos e programas infantis, diz educador. Matéria da Gazeta do Povo: os desenhos que querem convencer seu filho a apoiar o movimento LGBTQ, que agora é LGBTQIA+. E o último agora que nós estamos vendo é o filme da Arca de Noé, cuja produtora é a Globo Filmes. Nada que vem da Globo serve. Você não deveria mais assistir Globo, por seu bem e para o bem da sua família. Nem os jornais, porque são todos militantes. Não tem mais imprensa livre na Globo. Então, quando a Globo vem lançar o filme, é porque tem algo muito importante por trás. Eles não vão investir tempo e dinheiro à toa. Eles têm um propósito, que é destruir a família. E eu falei isso no vídeo de ontem que eu gravei sobre a cultura woke. Assista esses dois vídeos. O de ontem eu falei sobre a ideologia de gênero e você vai ver como eles estão doutrinando os nossos filhos. Aí agora a gente vai para a análise do filme, presta atenção. As pessoas que assistiram o filme, tá aí na internet, todo mundo falando muito mal. Um deles é a forma como Noé é retratado, como uma pessoa lunática. Os animais fazem chacota de Noé e o chamam de velho incompetente. Você vê aqui, não é, a desmoralização paterna, a figura do pai sendo desmoralizada. Além disso, o grande personagem bíblico ainda usa vestes de mago e tem uma conversa com Deus com palavras reprováveis. Aí você vê aqui a questão do ocultismo. Outro ponto do filme é que uma criança se revolta com Deus por não incluir as famílias LGBT. Na Arca também tem personagens que falam linguagem neutra, que é um meio de corromper os nossos pequenos. Porque se você muda a linguagem, muda o pensamento. Se muda o pensamento, muda o comportamento. Se você muda o comportamento, logo você muda a realidade dessas pessoas. Por isso eles fazem tanta questão de implementar a linguagem neutra em nossa nação, em nosso país, através da educação, através das escolas. Queridos, esse filme não retrata a história bíblica da Arca de Noé. Ele é baseado em um livro de Vinícius de Moraes. Se você quiser ensinar sobre a história da Arca de Noé para o seu filho, a melhor forma de seu filho conhecer essa história é você, pai, é você, mãe, pegando a Bíblia e lendo a história para ele, tendo a própria palavra de Deus como fonte primária e essencial para ensinar o seu filho. Mas aí vem a grande pergunta: por que atacar tanto as crianças? Sabe por quê? Porque as crianças são o futuro da próxima geração. As crianças que estão nascendo hoje serão os pastores, os missionários de amanhã. Serão homens e mulheres que poderão trazer transformação para o mundo. Quando olhamos para a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, as crianças sempre foram perseguidas. No Antigo Testamento, as crianças foram alvos de Faraó. E no Novo Testamento, lembra de Herodes? Pois havia uma promessa de que o rei viria e que ele tinha nascido, e esse rei era Jesus, o Cristo, filho do Deus vivo. Foi quando José, junto com Maria, pegou o bebê, o menino Jesus, e fugiu para o Egito. Por isso eu pergunto você, pai, a você, mãe, o que os seus filhos estão vendo? Está edificando a eles? Ou tem sido uma pedra de tropeço? Veja o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Tu as encalcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. As palavras aqui estão sendo para você, pai, para você, mãe. É o nosso dever de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor.
Por isso que o livro de Provérbios diz, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Portanto, ensine aos seus filhos sobre Deus. Fale com ele dia e noite sobre Deus, porque o mundo está investindo tempo e dinheiro para ensinar sobre as trevas. Compartilhe este vídeo com sua família, com seus amigos e vamos divulgar o conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.